câncer é um negócio, né? Quando alguém da família, quando a gente tem uma experiência com tratamento de câncer, mexe com todo mundo. Não é fácil. E é algo que todo mundo precisa. Já observamos ao decorrer, a sociedade precisa de um cuidado, de uma observação sobre os oncológicos, né? O cuidado oncológico. E a gente tem um grupo que, inclusive, se constituiu para essa finalidade e tem uma operação de um movimento assim muito diferente dessa leitura, né, de calamidade, porque é um grupo que zela pela saúde, inclusive financeira, que é o Oncoclínicas. Então, esse grupo tem uma característica um peculiar interessante de um médico de Belo Horizonte, né, que representa um grupo e que teve uma estratégia de abordagem muito valiosa para a Oncoclínicas, sua vida, nossa vida. E ao fazer, né, a abordagem dessa demonstração contábil, a gente consegue trazer nuances sobre falar do setor, entender a regulação, porque no Brasil a Anvisa é altamente sofisticada na relação com os agentes econômicos que favorecem a saúde privada, a saúde suplementar, que a gente chama, né? E esses equipamentos, porque a gente tem uma tradição de saúde com o terceiro setor, e a gente tem agora uma possibilidade de abordagem mais sólida, com uma dinâmica mais relevante para a saúde suplementar privada. E aí a gente tem o grupo da Oncoclínicas, um grupo, então, para, né, o mercado financeiro, né, para o mercado de capitais. Então, a Oncoclínicas do Brasil traz pela Deloitte, analisado pelo relator, né, o auditor independente da Deloitte, que aqui é o Daniel de Carvalho Pinto, que coordenou todo o processo de auditoria da Oncoclínicas em um trimestre, que é o terceiro trimestre de 2024, sobre o desempenho. Esse desempenho, então, representa um grupo de investimentos, né, com empresas desenvolvendo operações de crescimento do seu portfólio. E a auditoria fez a revisão, trouxe as informações, né, intermediárias, porque a gente está falando de uma trimestral. A informação que chega, né, no quarto trimestre, ela é uma mais completa, mais robusta, né? A gente está com 75 aqui. A do quarto trimestre vai ter um pouco mais de páginas, vai trazer alguns assuntos de auditoria, mas a revisão é feita trimestralmente. Então, a conclusão é, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações intermediárias, individuais e consolidadas não foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com o pronunciamento técnico. Você vê que não tem nenhuma dificuldade com a emissão dessa informação aqui de auditoria. Bem, agora nós vamos passar, então, olha que interessante, tem muito tempo que eu não vejo uma demonstração assim aberta, né, que traz o balanço patrimonial, o ativo de um lado, passivo do outro, né, com o PL. Mas olha que legal, a gente tem aqui uma estrutura que demonstra um crescimento do patrimônio, tá? Estava de 9, o consolidado de 23 para 12, aumentou, né? Aumentou aqui o meu patrimônio. Esse patrimônio, eu observo que a maior parte dele está no não circulante. E a maior conta do não circulante está no intangível. Interessante, né? A segunda maior conta do ativo é o contas a receber de clientes e os títulos e valores imobiliários e ativos financeiros.
Ah, então eu só tenho que olhar os que estão para... Não, às vezes tem uma combinação aqui de mais de um fator que faz sentido a gente observar. Eu só estou olhando os maiores, né, para a gente dar essa leitura rápida. Ele tem um capital social, ó, 4 vezes menor que o patrimônio dele. E ele já está constituindo reserva de capital, mas no momento teve um prejuízo. Estou vendo aqui prejuízos que estão se repetindo. E a gente tem um empréstimo e financiamento concentrado em também debêntures. Debêntures é um tipo de uma modalidade que a empresa assume com determinados, né, credores o compromisso de pagamento desses valores. Então, uma empresa que está dando prejuízo foi ao mercado e diz que vai pagar para quem emprestar dinheiro para ela. Lógico que não é assim, né? Tem que ter toda uma estrutura de governança, de poder... E ela aumentou o potencial dela de captação com o mercado, né? Com debêntures, e ela manteve, em certo nível, os empréstimos e financiamentos de longo prazo. Então, aqui está passando de 12 meses. A gente pode ir na nota 16 verificar quanto tempo vai demorar para essas debêntures. Então, eu vou descer aqui, a gente vai para a nota explicativa 16, rapidamente. 16. Nota explicativa 16. Ó. Eu tenho esse valor que foi acrescido, então em 10 de abril captou da 11ª emissão de debênture 800 mil com juros remuneratórios a CDI mais 1,4% ao ano. Aí 15 de maio, emissão de debênture do Centro Paulista de Oncologia. 19 de setembro, emissão de debênture de 190 mil com juros remuneratórios. E agora as debêntures da companhia possuem vencimento final em 26 de novembro de 2029, com juros remuneratórios variando de CDI, pode ser CDI mais 1,4 ou CDI mais 2,4. E aqui a movimentação dos saldos de debêntures, né? Então, quanto que era em 31 de dezembro de 22, em 30 de setembro de 23, e aí 30 de setembro de 24, mostrando a movimentação. E qual que é o fluxo de liquidação? Esse fluxo de liquidação é o que a gente mais fica interessado quando vai analisar, né? O passivo não circulante é quando vence. Então, ela está devendo, é verdade, são 2,5. Ela tem que arcar com isso em algum momento. Quando será isso? Ano que vem é só 113. 2025, 189. Só em 2029 para frente é que ela tem 854 para arcar. Lógico que tem um ponto crítico aqui, que é 2027, né, que ela vai ter que arcar, tá? Então, só para ter a dimensão, né, da nota explicativa vinculada com o balanço, que é assim que a gente faz o tratamento e a leitura daqueles que me chamam a atenção, né? Então, depois que eu passo do balanço, que estava aqui desenhado, né? Balanço patrimonial. A gente estava nessa tela, página 3. Eu passo para a demonstração de resultado. E no consolidado, as informações que eu obtenho estão trazendo uma relação da controladora com o consolidado. E no consolidado, eu tenho do ano de 2023, do trimestre que foi o último, para o trimestre penúltimo, né, para o último publicado. Então, de 1/7 de 24 a 1/1 de 24 a 30 de setembro de 24. Então, eu vejo a projeção, né, a informação que eu estou trazendo. O trimestral tem essa característica mesmo. O anual já traz as informações, só que o movimento das ações, ele acontece muito, né, durante os trimestrais, a observação sobre a valorização ou não das ações. Então, a gente olha muito o trimestral. Alguns defendem até que não faria sentido ter o trimestral, só o anual, mas o mercado vai acompanhando o cenário.
E é importante, eu defendo a importância da gente saber ler o trimestral, o acompanhamento e até entender as oscilações. Algumas pessoas, né, em alguns mercados, conseguem fazer a leitura clara de, ó, mas agora vai acontecer e depois, no próximo semestre, vai sustentar. Que é você entender o ciclo do negócio e do setor. Especialmente agronegócio, né, que a gente não tem nada a ver, a gente está falando de saúde, mas existe um ciclo. Então, quando você desconsidera esse ciclo, você não tem capacidade de observar o que o trimestre traz de desempenho. E esses movimentos são importantes, né? Então, nessa lógica do que está sendo visto, nós estamos com um movimento que me trouxe receitas, me trouxe custos e eu tenho lucro bruto. Ó, o lucro bruto está garantido. Esse lucro bruto eu consigo arcar com as despesas gerais, com as outras despesas operacionais, né? E eu tenho um resultado de equivalência patrimonial também aqui que está em um movimento de transição. Mas eu consigo ainda observar um resultado, né, de 572. Aí eu venho do resultado financeiro. Ó, meu resultado financeiro, eu tive mais despesas do que receitas. Então, vou tirar 513. Olha o que está acontecendo. O meu resultado financeiro está comendo a minha margem. Então, estou ficando com 59. Mas, como assim? Eu não podia depender... Não, meu negócio financeiro é um negócio também. Isso é uma forma de trabalho. Não posso dizer que eu não deveria ter. Estou no mercado e funciona dessa maneira. Eu preciso entender como operar melhor, né, os resultados desse meu empreendimento. E se essa é a regra do negócio, eu vou ter gastos financeiros, como eu posso trazer margens interessantes nessa condição? Eu tenho que pagar os impostos, né, corrente, diferidos, aí era o que estava compensando. E aí eu tenho a distribuição, então, lucro-prejuízo do período, quanto que aconteceu até aqui. Vamos passando, então, para outra demonstração. Bem, conhecendo a estrutura das demonstrações do fluxo de caixa, a gente vê como que está a minha capacidade de lidar com o recurso financeiro, com o dinheiro, né? Então, o meu lucro líquido do período estava em 41. Eu passo para variação nos ativos e passivos operacionais e o meu caixa das atividades operacionais, ele muda, né? Ele termina com 152 e aí ele termina com 217, 287. Então, tem uma saída aqui de recursos do meu caixa que foi diminuída. Meu caixa foi diminuído nesse trimestre. Eu paguei, porque eu paguei juros, pago sobre empréstimo, financiamento, debênture, rendimentos e aquisições, do mesmo que estava anteriormente. Então, eu tenho que olhar as contas anteriores e verificar o que está acontecendo. E eu vejo um crescimento expressivo das contas a receber de clientes, né? Então, esse movimento de crescimento, aí eu preciso acompanhar, analisar as informações. No fluxo de caixa de atividades de investimento, a gente vê que tem aqui específicos crescimentos, né, mudanças. E no fluxo de atividades de financiamento, também vejo as variações, tem captação de empréstimos, né, e financiamentos e debêntures. E eu também tenho mudança, ó, de aumento de capital. Vamos ver o que foi tudo isso? Então, a gente chega nas notas explicativas e vai ver o contexto operacional. A Oncoclínicas, ela tem sede em São Paulo, é uma companhia de 2021, muito nova, ela está no novo mercado. Ela é prestadora de serviços médicos com atuação centrada em oncologia, está sempre em busca de novos equipamentos, tratamentos. A missão dela é vencer o câncer. Não tem acionista controlador, onde os acionistas são Josefina Fundo de Investimento e Participações no Estratégia, Josefina 2, e Bruno Lemos Ferrari, presta atenção nesse nome, né? Então, eles tinham esses três, terminaram o acordo de acionistas
em 10 de julho, deixando a companhia de ter acionista controlador. O Grupo Oncoclínicas é uma rede, tem 144 unidades operacionais em 2024, são 40 cidades, 14 estados, mais o Distrito Federal. Então, falando de reestruturação, né, organizacional, societária, veja isso aqui, olha que barato, por isso que eu escolhi esse grupo. A reorganização societária dele, na busca de sinergia entre suas áreas de negócio e aumentar a sua eficiência operacional e financeira. Então, o que aconteceu 28 de março? Incorporou, uma incorporação reversa, do Instituto de Câncer do Brasil, por sua investida, que é o Instituto de Câncer de Brasília. E a ICB foi extinta, que foi o primeiro movimento. Aí a companhia realizou a incorporação do acervo líquido da Oncopar Sul Empreendimentos, o Centro de Quimioterapia e Oncológicas Canoas, foi aumentando. Realizou a incorporação do acervo líquido da Unity Participações de Câncer de Brasília. Foi fazendo aquisições, né, incorporando. Incorporou a Oncorremato de Recife, incorporou a Clion Clínica e Oncologia. Em 15 de setembro, aí nesse trimestre, a companhia passou a deter 100% de participação da Idengene Medicina Diagnóstica. E não há efeitos nas informações intermediárias. Outras operações. Em abril, a companhia concluiu a venda da OC Serviços para a Accenture. A transação teve como objetivo transferir as atividades de back-office. Então, toda a gestão contábil, suporte à gestão contábil do tributos, não é toda a gestão financeira, na verdade, né? Recursos humanos, suprimentos, quem está fazendo é a Accenture, né? Com a OC Serviços. E aí, isso está valendo a pena. Está reduzindo as despesas operacionais. Em agosto de 24, a empresa Patologia e Análise Clínicas, investida em indireta da companhia, foi vendida. A transação trouxe 269, que foi reconhecido na rubrica de despesas operacionais. E o Grupo Oncoclínicas tornou-se detentor de 100% do Instituto Materno Infantil de Minas Gerais, que é o Hospital Vila da Serra. Então, ele teve aumento, integralização de capital social, aquisição de participação remanescente da Unimed. A transação gerou um ágio no patrimônio líquido de 5.714. Agora, as transações em andamento. Veja o que é Oncoclínicas, o que está acontecendo, né? Acordo estratégico de longo prazo com a Unimed de Itu, para prestação de serviços ambulatoriais e terapias. Pelo referido acordo, a Oncoclínicas passa a coordenar toda a linha de cuidado ambulatorial. Então, eu estou falando de projeção de receita futura. Ela vai investir 34 milhões, sendo 2.400 no fechamento de transação e os demais 13.600 em até 5 anos. Em 6 de agosto de 24, o Conselho de Administração aprovou a assinatura da Joint Venture, que terá a proporção de 51% Oncoclínicas e 44% Advanced Drug Company da farmacêutica. E será focada inicialmente no desenvolvimento de uma unidade laboratorial na Arábia Saudita. Riad, na Arábia Saudita. O investimento para essa unidade será de 10 milhões de dólares e 20 milhões de dólares. Então, onde que está o movimento? Enchentes, né? Falar do Rio Grande do Sul, porque é um fenômeno que afetou todos, então precisa comunicar. E a infraestrutura e economia local, mas o grupo não sofreu impacto direto. Suas 10 unidades representam aproximadamente 5% da receita bruta e 1,5% de ativos do grupo. A companhia monitorou para garantir a continuidade. Então, ok. Aí vem a declaração de conformidade, o uso de derivativos e de hedge, né, que é empréstimos, financiamentos e debêntures, que a gente já foi na nota explicativa específica. E aqui, gente, olha isso. Você queria conhecer uma empresa que tem várias empresas?
que ela tem coligadas e controladas, eu te apresento a Oncoclínicas. Olha esse plano de expansão. A gente tem de investida o percentual que ela tem. Esse é o grupo, né, a modelagem que se estabeleceu para ter uma central única. Está acontecendo um super agrupamento de institutos de tratamento de câncer. E aí, quando você vê SCP, ó, cota de participação, é uma modelagem de empresa, tá? Então, tem características aqui de investimento. Então, tem a legenda, né, explicando cada uma, sociedades em cota de participação vinculadas a parcerias constituídas em 2024, aquisição de percentual, reestruturação societária, operação de venda do back-office, né, para Accenture, e a operação de venda da totalidade dos ativos para LASI patrimonial. Vamos ver depois essa LASI, né? É uma modelagem, a gente tem um dos caminhos, né, de blindagem, de avanço, de construção dentro da reestruturação organizacional. Vai trazer sobre o que mudou, como você vai comparar uma com a outra, qual que é a dinâmica de caixa e equivalente de caixa, como que está essa situação do contas a receber de clientes, e aqui a gente tem a provisão para crédito esperado, que são as glosas hospitalares, que podem estar relacionadas com os planos de saúde, né, que são operadoras de saúde que vão utilizar do serviço da Oncoclínicas. As contas a receber a serviços prestados aos convênios, o prazo médio de recebimento é de 128 dias. E 106 dias para o período de 3 meses encerrado em 31 de dezembro de 2023. Então, essa operação estratégica de serviço para combater a glosa e conseguir sua reversão, os grupos muito distribuídos, eles ficam com dificuldade de relacionar com as operadoras de saúde. Quando a gente tem um grupo consolidado, com um setor de auditoria bem feito, com uma negociação ágil, né, para obter essa receita, então vai ser mais favorável do que esses grupos todos espalhados. É o que a gente tem de arranjo com esses serviços. Tem 2 grandes fornecedores, né, nessa frente. A gente trabalha com os planos de saúde e com o SUS também, que são operações, algumas de tratamento que o SUS vai encaminhar. E aí ser eficiente nessa abordagem, não adianta só o tratamento ambulatorial. Você tem que ser eficiente no pagamento desse recurso, porque quem está nessa situação crítica, ele não é quem vai lá assinar o cheque, ele está pagando o plano de saúde. O plano de saúde dele pode ser o plano de saúde integral, pode ser o plano de saúde que paga por procedimento, né? Mas alguém vai ter, o plano de saúde vai ter que repassar para essa unidade hospitalar, unidade de tratamento, essa clínica. E esse relacionamento, às vezes, fica na mão de profissionais não especializados na tratativa e a receita. Então, quando você se especializa nessa frente, você cria uma unidade de negócio que está amparada para ter melhores relacionamentos, vai melhorar. O estoque também é um outro recurso muito valioso para a empresa, porque são medicamentos caros para serem aplicados aos pacientes, né? Os medicamentos. E aí você precisa ter boas negociações, e a estratégia de grupo favorece a melhoria dessas negociações. Também a modelagem tributária, quando você tem uma boa modelagem tributária, porque esses medicamentos, né, terão seus tributos, e aí os impostos a recuperar, e se você é eficiente nessa busca, você vai ter melhor performance. Então, os números da Oncoclínicas, quando a gente observa assim, esse crescimento do grupo, que é um plano de expansão, e quais são os investimentos que ela tem controladas e coligadas, a gente vai vendo assim, a oportunidade, né, de fazer uma boa gestão. E aqui a gente conseguir dizer, né, o que é
que está fazendo o movimento ser relevante, né? Quais são as contas de relevância, o que tem por segmento que eles vão trazer, a reestruturação societária que se faz e que permite maior gerência sobre os recursos, os grupos, né, que aconteceu, a gente do negócio, e aí você vai conhecendo a operação, muito distribuído, cada um investindo no seu recurso, com associações, e aí os médicos envelhecendo, a dificuldade, né, do tratamento efetivo sobre o administrativo e não somente sobre a operação ambulatorial, que trouxe a oportunidade para o surgimento desse grupo, que aí você pode ver em outros espaços, né? Então, eles viram uma janela de oportunidade, além da excelência no tratamento oncológico, né, referendado por uma equipe que conseguiu pensar nessa solução. E a gente tem aqui uma observação, olha o tanto de sociedade, né, que eu queria focar mais nesse ponto, o tanto que a gente tem, o total de participação com oncoclínicas, qual que é o ativo, qual que é o passivo, o patrimônio líquido de cada grupo, como que está trazendo resultado, o valor do investimento e o resultado das investidas diretas, né? Se está performando em cada uma delas, quanto está performando, e as que não estão performando, quais os ajustes que serão feitos, né? Então, por exemplo, você pega essa aqui, ó, ela está muito acima das outras em termos de recursos, mas ela ainda não está performando. E ela é 100%. Então, eu vou fazer uma força-tarefa nessa frente de identificar quais são as limitações e como eu posso ter melhor performance nessa medida, né? Lidando com o pessoal dessa cadeia de saúde, né? Dessa trilha de serviços em saúde. Gente, é muito, muito investimento aqui, né, na área da saúde, demandamos, precisamos, e existe uma concentração agora. Então, analisar essas informações e ter os detalhes, você fala assim, olha, eu já estive lá, olha, agora ela é da Oncoclínica, então aquele hospital que eu já passei, né, o que muda, como será? E é a abordagem da implantação de protocolos, que aí a gente tem aqui os protocolos ONA também, né, tá alinhado com as normas internacionais, passar pelas auditorias, o que é toda uma lógica que para os médicos fica muito dividido entre o administrativo e o procedimento, né? Então, a constituição de grupos, de empresas, né, que tenham eficiência nos processos administrativos, avançou muito na perspectiva do Brasil em aprimorar a forma de aplicar a saúde, né, e dela ser efetiva no diagnóstico e no tratamento do câncer. Tá? Então, queria mostrar, são 75 páginas, eu queria mostrar especialmente, né, essa página que a gente fala aqui, de como que um empreendimento ele tem a ver com tantos outros e como as apurações, né, é uma roupagem de transmissão, observação, construção de um patrimônio, e como a gente precisa entender esse empreendimento que está dentro do empreendimento, que traz resultados, né, olhando as principais contas para trazer valor aos empreendimentos que temos observado, pensado em investir, fazer negociações, apurar, né, resultado, mas especialmente olhando aqui, como você vê a construção de grupos, a mensuração do valor contábil e a geração da riqueza, né, o aumento do patrimônio desse grupo.